Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um dia muito especial, é Dia dos Pais e eu quero desejar a todos os pais que continuem sendo maravilhosos, apesar de que ninguém olha para vocês, né? Não como deveria. Não como deveria ser olhado, não como deveria ser visto. Mas hoje nós vamos conversar com dois pais muito especiais. Dois pais que têm na vida a filosofia sistêmica e com isso alteraram e mudaram muitas coisas. Mas eles vão contar pra gente justamente aquela parte, porque assim, todo mundo sabe que ser mãe é padecer no paraíso, porque mãe é isso, mãe é o assunto, é o maior assunto das nossas vidas, mas todas as pessoas não pensam no básico. A vida de cada um de nós veio de um homem. E equivocadamente ainda pensam que a mãe é só a geradora, a gestora. Né? A vida vem sempre semeada do pai. Então, o detentor da vida, para quem nos coloca na vida, para quem nos dá uma oportunidade de reencarnação, se a gente pode dizer assim, é sempre o pai. Então, não existe uma única mulher nesta vida que não tenha um homem, tenha sido gerado por um homem, não tem como, tem que existir a presença masculina. E o feminino, ele só está bem harmonizado se ele tem o masculino ao lado. Então, eu vou chamar aqui o Claudinho, vou chamar o Theo. Eu não vi o Theo entrar ainda, o Theo precisa entrar ao vivo na live para eu poder chamá-lo. Já vou entrar o Claudinho. E antes, eu quero só falar para vocês uma coisa. Nós vamos falar sobre um misto de sentimento, porque ao contrário do que todo mundo pensa, os homens sentem e sentem muito. Só que, e tem sentimentos e sentimentos profundos, só que aquela crença de que o homem não pode chorar, que o homem não pode isso, que o homem não pode aquilo, vai enrijecendo e tornando as coisas, acho que, mais difíceis de serem vistas, de serem olhadas com amor. Então nós vamos falar das emoções, nós vamos falar dos desafios, nós vamos falar de medo, nós vamos falar, claro, óbvio, do amor, né? De colocar os filhos na vida. O que significa isso? Colocar os filhos na vida. Pai de menino, pai de menina, genros. Porque as noras não são problemáticas para os pais como os genros, né? As várias faces e funções de um pai que raramente são vistas e muitas vezes desconsideradas. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui, deixa eu ver. Então tá aqui o Theo e tá aqui o Claudinho, vamos lá. E, gente, aviãozinho, coraçãozinho, disparem essa live para as pessoas, por favor. Oi, Claudinho, Oi, tudo bom? tudo Tô bem, esperando o Cris? Theo entrar, tudo bem? Eu vi, tudo bem. É os mais velhos primeiro, né? Olá. Aê, Theo! Eu tive que pedir auxílio aos universitários. Theo, é dureza, viu? É dureza. Pra gente que não tá A, habituado com esse negócio, é dose. a Cacá veio aqui me ajudar. Ainda bem que eu falei, eu dei uma dica, eu falei, alguém ajuda o Theo a colocar online? Não, eu saí gritando. E aí, Claudinho? E aí, Theo, tudo bem? Você é um pai saudade de moderno, você, né? conseguiu entrar aí no Instagram, cara? Pô, eu só sei cuidar dos meus filhos, graças a Deus. Gente, muito obrigada. Antes de mais nada, feliz Dia dos Pais. Imagina. Já falei com vocês Obrigado hoje, a mas você. assim, muito Obrigado. obrigada por essa oportunidade, por esse momento. Eu acredito que nós vamos fazer algo muito legal hoje para todas as famílias e para olharem para os seus papais de uma forma mais profunda. Eu acho que é essa palavra, né? Mais profunda, porque os homens, eles não são vistos, são muito cobrados. Porque você tem que ficar com o filho, porque você tem que sair com o filho, porque você tem que trabalhar, porque você tem que trazer dinheiro, porque você tem que participar, porque você tem que.
são esses homens, né? O que esses homens estão sentindo de verdade? Como que vocês, né, ao longo da vida, a gente tem um pai mais jovem que é o Claudinho, mas que tem 2 casamentos com a mesma mulher. Essa história Cada eu nunca louco vi. com a sua loucura, né? Tem 2 casamentos com a mesma mulher. Então, assim, e 2 filhas, né? E o Theo tem um casamento bastante harmonioso, e 4 filhos, né? Sendo que 2 já estão casados. E tem o menino e tem a menina, né? Tem os meninos e as meninas. E assim, tem uma lista de coisas aqui que eu quero falar com vocês. Essa live talvez a gente vá levar um pouquinho mais de 1 hora, né? E eu quero convidar todas as pessoas para colocarem suas questões, as perguntas, porque é um momento diferenciado, né? Então vamos começar pelos mais velhos. Claudinho, brincadeira, Theo. Não, assim, meus gente, cabelos, o Claudinho tá escondendo os cabelos, eu não escondo, não. né? Eu sou um pai mais jovem. Porque assim, gente, o pai, ele precisa sair de casa para ir buscar o sustento. Isso é desde o tempo das cavernas, né? O pai precisa sair de casa para buscar o sustento. Ao mesmo tempo que o pai é cobrado para estar presente. O pai é cobrado para dar qualidade de presença. Então, assim, o homem, ele é muito cobrado, né? E não são vítimas, não é nada disso. Eu só estou querendo dar um outro olhar, que é o olhar sistêmico, né? Como é complicado para o homem estar presente. Porque parece que o homem quer estar fora de casa. E não é verdade. Eu imagino, e não é verdade. Então, vocês foram homens que saíram, o Theo ficou vários dias, né? O Theo passou muito tempo, 15 dias fora de casa e voltava, né? E acaba saindo muito conflito nisso. Parece que o homem quer isso, mas não é verdade. O homem quer ficar com a família, né? E eu acho que aqui a gente pode começar o assunto, né? Vamos por vocês, vamos por você, Theo, fala um pouquinho sobre isso. Cris, isso realmente, quando eu casei com a Simone, né, nós estamos fazendo aí 32 anos, foi uma transição saindo de um atleta profissional que treinava todos os dias, mas já quando decidimos casar, já estava trabalhando, então, mas sempre treinando, né? Sempre gostando do esporte. Mas quando vieram as crianças, na verdade a Thaísa, minha filha mais velha, que hoje mora na Alemanha, e também logo em seguida o Nicolas. Realmente essa situação desta transição, né, que você acha que tem toda essa liberdade, você não tem essa liberdade. Então, a minha opção realmente sempre foi ajudar muito a Simone em casa, né? A gente sempre fala que o primeiro filho, ele nos engana, né? A Thaísa foi realmente uma filha quietinha, dormia, comia. Aí depois já o segundo, vamos fazer o segundo, beleza. Aí no segundo o pau come, né? Aí eu não vou nem falar da terceira e da quarta, né? Então, mas isso é realmente um prazer muito grande. Então, eu, graças a Deus, sempre fui um pai muito presente no possível, né? Porque logo que veio o Plano Collor, na verdade, eu tinha uma sociedade de um negócio de eventos e me caí sócio com meus cunhados e um amigo numa padaria. Então, esse operacional de trabalho de dono de padaria não é fácil, né? Então, realmente, eu estava em São Paulo, mas não estava em casa. Então, a gente ficou muito triste quando esse negócio não deu certo. O Nicolas estava fazendo 1 ano quando nós decidimos fechar esse negócio, mas para dentro de casa foi um grande alívio, né? Porque eu não estava mais presente em casa e isso me corroía, né? Com relação ao Nicolas com 1 ano, a Thaísa com 2 anos para 3, né? Então isso foi complicado. E essa situação ela aconteceu novamente quando a Caterine nasceu. Aí eu já morava no Goiás, né? Hoje eu voltei para São Paulo. E nesse período que a Caterine nasceu, ali da frente eu estava numa grande companhia,
aonde eu viajava muito, né? Segunda a sexta, 15 dias fora, 20 dias fora. Então, isso, quando eu chegava em casa, a Caterine grudava e não desgrudava mais. Então, eu acho que essa coisa de participar muito, né? Dar banho em filho, trocar fralda, acordou de noite, põe para dormir, a mãe está cansada, vai passear na rua. A Alexa, por exemplo, só dormia no carrinho da meia-noite, a uma eu ficava na rua lá em Goiânia, no bairro, andando com ela no carrinho, porque ela só dormia lá. Uhum. Então, o Nicolas foi terrível. O Nicolas não dormia à noite. Você colocava no berço, ele abria os olhos azul dele. Ai, Jesus amado. Eu falei a Simone, essa mulher vai jogar ele aqui do 7º andar para baixo. Aí Qual a eu falei, não, diferença, deixa que Theo, eu do cuido. menino para a menina? Na medida que eles vão crescendo, vou começar por aqui. Qual é a diferença dos meninos e das meninas? De pai de menino e pai de menina? Assim, para mim, todos, obviamente, que você tem um amor igual, né? Às vezes a afinidade ela é um pouco diferente com cada um, mas o amor de pai, ele não tem como ser diferente de um ou de outro, né? No meu caso, né? As meninas são princesas, né? Então tem como ser diferente. Agora, o Nicolas, ele realmente era mais birrento, pequeno, mas tudo era meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Então, assim, era eu que dava banho, era eu que trocava fralda, era eu que fazia dormir, era só comigo, era só comigo, era só comigo. As meninas nem tanto, mas elas são mais carinhosas, né? E o menino, a partir do momento em que ele vai crescendo, ele vai tomando suas atitudes de homem, né, Cris? Então, quando chega Mas porque você, como pai, colocou ele na vida como homem. Sim. Esse ponto é importante que eu quero falar, nós já vamos deixar o Claudinho falar também. Porque, assim, muitos casais se separam. Vocês têm casamentos estáveis, uma família estável, né? As duas famílias que eu escolhi aqui. Mas os pais, os casais se separam e alguns homens, eles vão embora, né? Muitas vezes as mulheres não deixam, separam os homens dos filhos, mas por muitas vezes não. As mulheres querem que os pais fiquem presentes. Mas não existe um entendimento, por causa da briga do casal, que só um homem pode transformar um menino em homem. Assim como as mulheres devem tornar as meninas mulheres, né? Não tem como um homem ensinar uma mulher a ser mulher e vice-versa, né? Então, a importância da sua presença faz com que o Nicolas hoje já esteja bem formatado na vida, né? Sim. E hoje ele está casado, ele está bem posicionado profissionalmente e está junto com você aí numa nova proposta, né? Perfeito, exatamente. E o que você diria para esses pais que acham que pode largar os filhos com as mulheres e tá tudo certo? Tá tudo errado, né? Quer falar, Claudinho? Fala. Deixa eu concluir a tese dele aí, fica à vontade. Eu acho assim, eu particularmente meu pai foi caminhoneiro, né? Então meu pai sempre foi muito ausente em todas as fases da minha vida. Mas isso não significa que ele não me deu referência de hombridade, de honestidade, de como cuidar de uma família, né? Mesmo sendo um DNA quase que puro alemão, né? Onde são realmente o germânico é muito frio, né? Mas fui criado muito pela só minha mãe, minha avó, mas a minha mãe e o meu irmão sempre foram meus companheiros, mas meu pai sempre em casa me deu essa referência, né, de um homem trabalhador, que cuida da sua família, nas férias sempre estava presente. Então, eu tenho certeza que toda essa minha referência de homem vem dele, né? Assim como é muito presente na minha memória meus dois homens avós, né? Pai da minha mãe e pai do meu pai. Então, principalmente o pai do meu pai, que com 21 anos fugiu da Primeira Guerra, veio para o Brasil, voltou para a Alemanha. Aí, com 3 filhos, meu pai na barriga veio depois da Segunda Guerra novamente para o Brasil. Quer dizer,
que homem é esse, né? Que essa história, infelizmente, ele partiu e ninguém sabe dessa história. E é interessante, e aí eu vou pedir para o Claudinho emendar. É interessante isso tudo que você está falando, né? Porque, olha, ele era caminhoneiro, ele ficava muito tempo fora de casa, e aí vem a fidelidade masculina, né? Tem a fidelidade masculina. Porque você teve que ficar também muito tempo fora de casa. Sim. Você Não, era caminhoneiro, é, mas deu um jeito de ficar fora de casa. Por quê? Porque aprendeu a ser homem desse jeito. Aprendeu a ser um pai que cuida da família desse jeito. E aí estar fora não quer dizer que não tenha qualidade de presença. E o mais interessante, Cris, que eu descobri há pouco, que esse meu avô que veio da Alemanha, depois que ele foi preso em Porto Alegre e soltou, o que ele foi? Ele foi o vendedor de charrete, ele saía na segunda-feira, voltava na sexta. Ele vendia panelas, vendia uniformes para os funcionários das fazendas ali daquela região dos alemães, lá no Rio Grande do Sul. Então, meu pai, o que fez? Foi vender frete, viajar. E eu fui a minha vida inteira, além de me vender como atleta, hoje eu vendo projetos, eu vendo sonhos, eu vendo produtos, né? E mais do que agora, colocando a minha empresa no ar. Mas olha que interessante, né? E uma boa parte da sua vida, você ficou fora, indo a segunda e voltando a sexta-feira. Essa é a fidelidade masculina. E que a gente vai aos poucos encontrando e dizendo, olha, eu posso fazer diferente daqui para frente, né? E posso fazer diferente com os meus filhos, colocar os meus filhos na vida de uma forma diferente. Claudinho tem uma criança ainda, né? Que está sendo alfabetizada, está na fase da alfabetização, e uma adolescente CDF. Minha jornada é muito semelhante com a do Theo. E não só o Theo, né? Acho que todo mundo... Muitos homens, né? Todo ser humano tem as mesmas emoções, né? Só muda de endereço. Mas eu também casei não tão cedo, mas já estava com 26 anos, e a Letícia nasceu com 27, em 2007. E ela também sempre foi muito tranquila, muito calma. Já quando veio a Laura, já completamente diferente, né? Elas totalmente opostas, né? Então, em 2008 veio a separação, né? Então, eu fui fiel ao meu pai. Tempo, né? Foi um tempo, né? Foi o primeiro round, acabou. Eu fui fiel ao meu pai nesse quesito da separação, mas sempre busquei ser um pai muito presente nesse momento, que durou quase 3 anos, quando a gente decidiu casar de novo e depois veio a Laura. Mas é um desafio, tanto para você ser um pai presente, não importa se você está casado, separado, porque a gente tem que prover, né? A gente tem que sair, a gente tem que trabalhar, tem que viajar, fazer as coisas. E foi duro, foi muito duro. E a Letícia, ela ficava doente com muita recorrência, porque quando ela ficava doente, ela viu o pai presente. A Paula me ligava, eu ia para o hospital, então ela ficava doente sempre. Ela pegou pneumonia, pegou gripe suína, pegou broncopneumonia. E essa é a maneira dela de ver o pai ali mais presente possível, né? Não, e detalhe, dela e de várias outras crianças, meninos e meninas da torcida do Corinthians, né? Então, é uma coisa que eu estava falando outro dia com a Michele, né? Com a Michele. Ela falou assim, gente, mas não é possível. O que é quando a criança tem problema com a matemática? Quando a criança tem problema com a matemática, uma questão só, tem uma questão ali para resolver entre os pais. Agora, quando a criança está com problema com todas as matérias, ela está chamando a atenção do papai. Ela quer o papai do lado, ela quer que o papai coloque ele na vida, porque escola, aprendizado, é o pai junto ali. Quantas vezes, Claudinho, você não está junto? Quantas vezes, Theo, você não ficou ali em cima, e principalmente com matemática, né? Vem muito dos pais, né? Por quê? Porque a criança, ela vai criar uma situação para juntar o papai e a mamãe sempre. 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 Então, se não é de um jeito, é de outro. Infelizmente, a forma que eles arrumam mais fácil é adoecendo. Infelizmente. Mas, depois que veio o segundo casamento, aí deu uma aliviada nisso, né, Claudinho? Não. Deu sim. E a pandemia, no meu caso, ela foi muito importante, que uniu ainda mais, né? Então, hoje eu consigo levar a Laura na escola, eu vou buscar,
estou sempre presente, eu trabalhando de casa. Isso foi uma dádiva muito grande. Infelizmente, a gente perdeu muitas pessoas, né, com essa pandemia, mas ela uniu mais a família, né? Alguns casais acho que se separaram da pandemia, que não aguentou, né? Separaram. Tava Separaram tanto porque, olha, tempo não dá. ausente, na hora que juntou, o nosso não. A gente fortaleceu bastante. E a Laurinha é engraçado, porque sexta-feira nós fomos num show aqui de comédia na cidade. E ela ficava perguntando, mas que hora que você vai voltar? Por que que você está indo? E ela não gosta que eu saia com a mãe dela, não. Fica em Ah, cima. não quer que... Olha só, É, ela fica. O Theo viveu uma coisa parecida com isso, né, Theo? Então, porque aí a gente entra naquela parte, né, que Theo, é o pai de menina. São os pais de meninas. Fala, Theo, você está querendo falar. é, Fala, Theo. é engatando nesse de realmente... Tô, Sim, sim. tá tudo certo. Escutando, não? Ou está Sim, falhando? sim. Tá todo mundo escutando, tá? Tá tendo Sim, coraçãozinho, tá sim. tudo bem, Theo. Tem Manda, bastante Tá pode... pai aí, falhando? ó, entrando. Ah, tá. Não, pode seguir, pode seguir. Sobre essa situação, a situação de filho sempre ficar doente, né? Eu lembro que dessas empresas que eu trabalhei, viajava, nossa, a Alexa era terrível. Eu virar as costas na segunda-feira, terça-feira ela caía de bicicleta, ela cortava a orelha, hospital, ela O Theo tá com um probleminha na internet, mas já já vai voltar. Tô Voltou, voltando. Theo? Voltou? Voltou, Theo? Voltou, acho que ele não tá ouvindo a gente. Não, será? Tá entrando Bom, vamos. bastante amigo meu aqui, vou dar um alô aí pro Rafa, Carlão, meu Gente, cunhado, vai Thiago dando ok. Pezinho, E pessoal, por William. favor, façam perguntas que vocês querem saber, porque Isso, aqui é o momento. Porque só a mulher fala, porque só a mulher é problema, porque só a mulher traz problema da família, etc, etc, etc. E a gente está aqui com duas pessoas com visão sistêmica e que podem dar dicas, né, para vocês. São insights, principalmente do que diz respeito à paternidade, né? Deixa eu ver, voltou, Theo? Ele deve ter gritado para Cacá resolver o é, problema. o Theo caiu. Vamos lá. Acho que alguma filha derrubou ele lá. Claudinho, enquanto o Theo não volta, É, vamos falar um pouquinho. O voltou. Theo voltou, tá faltando o som, Theo. Então, vamos falar enquanto o Theo ajusta a questão dele. Como é? Passa um pouquinho quando a Paula adoeceu, por exemplo. Como ficou seu coração nisso? Os receios, os sentimentos? O que passou pela sua cabeça? Na verdade, a primeira doença, a cirurgia que ela teve que fazer foi em 2009. A gente estava separado, estava acho que quase só alguns meses, quase um ano separado. Mas eu tinha uma confiança muito grande que ia ser só um susto e ela ia passar por isso, né? E na época eu tive que cuidar mais da Letícia, ficar mais presente. E depois, quando a Laura nasceu, teve uma recorrência, né, da cirurgia, ela teve que fazer outra cirurgia. A Laurinha tinha apenas 6 meses. Então, mas eu tinha uma certeza muito grande que ela ia passar mais uma vez, ia ser uma fase. Foi uma cirurgia mais rápida. Mas eu procurei estar presente da melhor maneira possível, tanto separado, depois casado. Até brinco com ela, porque ela operou, aí depois ela ia passar, eu estava sozinho no hospital com ela, eu fui pro cinema assistir um filme. A família dela, meu, o que você tá fazendo aí? Eu falei, meu, não tem o que eu fazer aqui, agora ela vai esperar a anestesia passar, não tem o que fazer, já tá tudo bem, graças a Deus, né? Então eu Uhum. levei, eu tinha uma fé muito grande que ela ia ficar bem, Então, na nos dois verdade, você está me momentos. dizendo que é aquela coisa de alma, né? Você, Isso, de alguma forma, sabia que tudo ia ficar bem, né? isso. Theo, procura desligar, sair, que eu te chamo de novo, Theo. Deixa eu ver se Um a minuto ele gente já volta. consegue. Deixa eu ver se... Ixi, pronto. Enfim, olha, agora vamos tentar chamar o Theo de novo. Tá aqui, cadê? Ele não tá online, acho que deu pau na internet É, mesmo. Deixa eu ver. Vamos. Tem que esperar um tiquinho, vamos ver.
Ele falou um Esperar a minuto e já internet. volta. Daqui a pouquinho Então volta. já vai. E então, assim, porque é uma coisa que muitos casais passam por isso, e às vezes tem uma estatística, né, Claudinho? 70% dos homens, eles vazam, né? Eles vão embora, eles abandonam as mulheres de alguma forma nesse processo. Ou emocionalmente, ou realmente vão embora de casa. Mas você não, você foi um cara que ficou ali, né? Você estava junto, né? Só que é importante saber passar isso para as pessoas, né? O quanto é importante você estar presente, o quanto é importante para os teus filhos você estar presente e para a pessoa que está passando Voltei. pelo processo. Sim. Ê! Fala mais um pouquinho disso, Claudinho. Foi uma fase, da mesma maneira que a gente tinha uma fé muito grande, é uma fase que você precisa ter uma força para seguir, né? Porque até hoje ela está em tratamento, né? Então a Paula Uhum. ainda tem o acompanhamento, a gente foi a São Paulo há pouco tempo para fazer os exames. O tumor está lá, graças a Deus não está crescendo, mas não tem o que fazer, ele está estacionado. E o homem, nesse momento, ele tem que dar todo o apoio possível, principalmente a Letícia pequena, a Laura também estava bem pequenininha depois na segunda cirurgia. Não acompanhei muito algumas exames que a Paula fazia, porque ela já marcava próxima do trabalho, ia, mas eu sempre tive essa fé que ia ficar tudo bem. Tá. Mas para ela foi uma coisa muito complicada, né? Sim, por isso eu quero entender o lado do homem, É, né? E aí você, Theo, que estava falando, né? Era sair, a Alexia A principalmente se. Alexia se Foi a machucar. Alexia que quase perdeu o pezinho na bicicleta? Foi, junto com o Nicolas. Ah, Não, são essa, coisas fáceis, é tudo essa fácil. história, a Caterine nem, a Caterine não, ainda não tinha nascido, mas eu estava no Rio de Janeiro e a história foi assim, a Thaísa saindo com a mãe e o Nicolas tinha que levar a Alexia lá no outro lado do condomínio para fazer aula de, eu acho que Muay Thai, alguma coisa assim. Aí a Alexa, a Thaísa, né? Vai de bicicleta, leva ela aí, Nicolas, faz alguma coisa nessa vida. Aí o Nicolas falou, vamos de Bem, bicicleta, bem coisa de irmão, né? Ai, não tô conseguindo senta no tirar aqui. cano. Não tô Aí, conseguindo. aí a Alexa querendo ir de chinelo, né? Porque Goiânia adora andar de chinelo, né? Nunca vi um negócio desse. Tá lá na Alemanha passeando, deu uma topada no dedo lá, porque tá andando de chinelo. Mas enfim. Aí, aí o Nicolas foi o Nicolas foi o anjo da guarda. Falou assim: não, Alex, você coloca um tênis e a meia e vai aqui comigo. Bom, resumindo, numa baixada lá, ela enfiou o pé não. na roda da frente, que travou, o Nicolas voou. Ô, Cris, eu vou falar para você. Ela não perdeu o pé, ela não perdeu o pé não pegou o tendão e rompeu e decepou por causa de acho que 2 ou 3 milímetros. Assim. Meu Deus do céu. E Então, por que? impressionante, porque quando eu cheguei do Rio 2 dias depois, ela estava toda enfaixada e tudo, e o pé verde. Eu falei, nossa, isso aqui vai. Aí tinha uma bactéria lá, ela fazia todo o curativo. Por isso que ela quer medicina hoje, né? Ela tinha lá, sei lá, 7, 8 anos. E ela fazia os curativos, ela pegava. Eu falei, nossa senhora, só ela mesmo. Só ela mesmo pra fazer isso. Gente, não é brincadeira. E você, Claudinho, passou por algo assim? As meninas são mais quietinhas, né? Elas Não, acho são mais. que. Na Não, a verdade, a Laura não doença é quieta, né? é A Laura não é respiratória, quieta, né? mas ainda É. não teve essa. Tá com 7 anos, mas o problema delas é a doença respiratória. Era eu viajar, ficar uma semana fora, dava febre, dava alguma coisa, ia no médico, não era nada. Elas sempre dão um jeito de. É muito Gente, eu acho engraçado isso. engraçado, mas É. assim, isso tem que parar, né? Isso, elas precisam compreender, né? Porque são as filhinhas do papai. Então são eternas filhinhas do papai. A questão é que cresce, aí vai para a vida e vai atrás de algum homem, né? E ninguém vai amar essa menina mais do que vocês. Ninguém, né? Então, elas vão atrás, vão tentar, vão achar algum parceiro, alguma coisa assim, mas são aqueles relacionamentos que acabam ficando difíceis, né? Todos nós passamos já por isso, são difíceis por quê? Porque é a filhinha do papai, né? Porque o papai olha, porque o papai é maravilhoso, porque o papai, né? Porque o meu papai.
Eu lembrei de uma história agora, Cris. Então, assim, como é que é? O Claudinho, não sei se passou por isso ainda. Acho que não. Mas e você, Theo, quando aparece o primeiro... Namorado. O primeiro gás. O primeiro gás. Né? Meu pai falava que era os pica-pau. Vamos na ordem, né? Na ordem. A Thaísa namorou em Goiânia, né? Quando a gente estava já lá. Mas nada sério. A Thaísa sempre foi muito CDF, né? Sempre estudou e sempre gostou de se divertir com a turma. Ela nunca foi de querer ficar mesmo, de namorar. E, bom, o Nicolas, aí a fila era grande, né, do Zóio Azul. Até achar a Ana aqui, que a Ana fisgou o cara, né? Aninha, um beijo. Aí o Alex agora tá firme com o João Pedro. Ele até tá aí na live aí. Um beijo, João Pedro. Até semana que vem. Será? Eu acho que tá super bem assim, também o relacionamento. Vamos lá. O primeiro da Thaísa, vai, que a Thaísa é a mais velha. Como é que foi, Theo? Eu fiquei com ciúmes, lógico. Mas como é que você lidou com isso? Você ficou bravo, você afastou? Como é que foi isso? Não. Eu nunca fiquei bravo com nenhum dos namorados, muito menos de namorada do Nicolas, não. Eu sempre, se essa é a escolha, né, eu acho que eles precisam também, entre aspas, né, testar os relacionamentos dos seus sentimentos, né, principalmente nessa fase da adolescência, que é onde o Claudinho está entrando nessa barca dureza aí. Então, mas eu sempre fui muito parceiro, sempre levei e busquei em todas as baladas, seja a hora que for. Nunca deixei, raramente eu deixei pai dos outros levar ou buscar. Acorda às 5 horas da manhã, acorda às 5 horas da manhã. Bem lembrado, bem lembrado. Ainda mais lá em Goiânia, né? Tudo, eu morava longe da cidade, né? Então, assim, eu tinha que sair e vai buscar 20 quilômetros. Nossa, os bailinhos, né? Bem lembrado, bem lembrado. E aí, quando começa, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui buscar o Nicolas numa dessas baladas e vieram 2 amigos, né? Tudo cheirando a cachaça. Eu falei, não é possível. Vocês vão entrar no carro cheirando cachaça essa hora da manhã. Eu falei, nossa. Infelizmente, eu sei que é em todo lugar, mas lá é terrível. No Goiás, lá a meninada bebe muito. Não, mas gente, faz parte. Acho que tomar um porre da escola, que não pode é ficar... Tem algumas coisas que não estão legais, mas faz parte. Isso foi a vida inteira. Faz parte da vida. Eu lembro, quando a Thaísa foi para a Unesp, né, que ela foi estudar no interior, já muito cedo, com 17 anos já saiu de casa, e realmente foi aí que ela virou mulher mesmo, né? Com todas as referências da mãe e também da avó, que estava muito próxima, e pela educação de casa. Eu lembro que já quase no mestrado, ali no final, ela realmente tinha um namorado e me ligou um dia chorando e eu nem sei de onde é que vieram minhas palavras. Ela ligou para você, ela não ligou para a Silvia? Não, nem para a mãe. Ligou para mim para saber o que estava acontecendo. Eu nem sei o que eu falei, eu só sei que eu fui o melhor pai do mundo, que ela falou, nossa, pai, nem sabia que você ia me falar tanta coisa bacana. E aí ela decidiu. Eu falei, se você quiser, a gente pode ir aí nessas redondezas aí, que eu tenho uns amigos, a gente pode tomar uma cerveja com esse rapaz para ensinar ele como é que trata a filha dos outros. Pegar na esquina aí, ó. Uma coisa bacana que eu sempre falei pro Nicolas, assim, nunca faça com a filha dos outros ou com as meninas o que você não gostaria que nenhum rapaz fizesse com as suas irmãs. Eu acho que isso é importante porque e sempre disse a ele, né, que é o homem de casa junto comigo, assim, não faça as mulheres sofrerem, né, porque, sei lá, pode até ser que eu tenha feito alguma namorada sofrer minha, mas é muito triste, né, sofrer por amor ou por desgosto ou traição ou qualquer outra coisa. Eu acho que isso é uma falta de respeito gigante, né? Principalmente quando você tem um relacionamento sério, né? Que você
E no caso, que tanto eu quanto o Claudinho já fizemos um sistema, né? Então, acho que isso, não quebrar o cristal é muito importante, né? Não existe cristal, Muito bom. não existe cristal quebrado, não existe cristal lascado, não existe o cristal ali. Então, o cristal Marcos Tel para a Thaísa, para o Nicolas, para a Alexa e para a Caterine e principalmente para a Simone, ele tem que ser esse cristal que foi lá atrás escolhido, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela família que eu tenho, né? Principalmente para a Simone, de ter, como você diz, né, Cris, de ter me dado essas preciosidades. Então, eu acho que agora histórias com o filho é o que não falta, né? A gente pode ficar falando aqui Mas até amanhã. é a história do pai, né? A história do pai, do quanto vocês sofreram, o quanto ou você prende, se você não prende. E assim, o que é aquele ponto de deixar ir para a vida. O que é o deixar ir para a vida? Que muitas mulheres fazem o quê? Seguram os filhos e começam a criar problema na vida dos filhos. E o homem, ele quer pôr, né, a criança. Então, é aquela história. A gente até estava naquela piscina aquela vez, né, Claudinho? Sim, sim. As meninas tinham passado aí uma semana mal, eu acho, com gripe, doentes, e vamos para o Guarujá. Vamos para o Guarujá, aquela piscina, fim de tarde e tal. Um frio! Aí as duas, eu quero na piscina, eu quero na piscina. O Claudinho vai, a Cláudia, a Paula, vai ficar doente. E aí ela assim, adivinha quem ganhou? Adivinha quem ganhou? Com o pai pode tudo, né? Com o pai é diferente. Pai pode tudo. Você vai cuidar, porque você vai não sei o quê. Mas o pai, ele deixa ir. Ele deixa ir, ele deixa cair na piscina, ele deixa ir. A mãe falar em piscina, segura, né? eu posso te contar, aqui em casa, falar em piscina foi assim. Eu deixei os 4 cair em piscina para eles entenderem o que era se afogar. Então, olha aí. Mesmo. Aí, na hora que... porque você só se afoga, na verdade, no segundo momento. No primeiro, você volta à superfície. Então, isso era totalmente consciente. Principalmente lá em Goiânia, que a minha piscina era muito grande e longe da casa. Quando a Alexia, 3 anos de idade, a Caterine também de 2 para 3, foram caminhando sozinha. Eu lá, a sorte é que eu estava em casa, né? Eu olhando elas ir para a piscina, eu fui me escondendo, elas caíram na piscina. Quando elas levantaram, eu puxei pela cabeça e falei assim, só com o papai dentro da piscina. Então, aí nunca mais elas foram para a piscina, né? O Nicolas e a Thaísa caíram aqui em São Paulo, na casa da minha sogra, que tem piscina. Então, mas foi um susto, puxou, acabou. Então, nunca mais houve, lógico, e depois aprenderam a nadar, etc, etc. Mas você tem que deixar, você tem que perder esse medo, né? Então, eu não tenho medo? Tenho. Hoje eu tenho medo de que eles andam de bicicleta na rua, né? Então, assim, o Nicolas inventou agora e vai dar certo o nosso desafio esportivo, né? Daqui 4 anos ele está aprendendo a andar de bicicleta. Então, ele sai 4 horas da manhã, vem aqui para a ciclovia da Marginal, vai na estrada de Romeiros e anda. Então, assim, mas é um coração ardido, mas ele tem que aprender isso. Agora, falar para as meninas... Uma coisa é a Thaísa lá na Alemanha andar de bicicleta, né? Agora andar aqui em São Paulo é difícil. Então, eu vejo porque eu ainda estou no grupo de meus amigos aí da infância e toda semana tem uma notícia ruim, né? Mas o pai tem que deixar ir para a rua, tem que deixar ir para a vida, né, Cris? Tem que deixar ir, tem que confiar, tem que alertar. Eu acho que é isso que vocês estão falando, é deixar ir. E o Claudinho, deixou ir, Claudinho? Eu deixo. Aqui eu já deixei o recado para a Letícia, mais velha. Será? Eu falei, quando chegar com algum pretendente, se o cara não chegar com uma caixa de cerveja e uma picanha, ele volta para trás. Não tem nem essa. Pode voltar. E tem que tocar o pandeiro, né? Tem que tocar o pandeirinho. Se for roqueiro, então volta para trás. Mas aqui em casa eu deixo mais ir, sim. A Letícia quer ir para os Estados Unidos agora, daqui 1 ano e meio, né? Acho que quando ela fizer 16 anos. Eu apoio, estou dando essa força para ela. Vai junto com a Caterine também vai, daqui 1 ano e meio. Eu sinto que a Paula tem mais... deixar? Sim, eu estou. A Paula fica segurando um pouquinho mais, tem esse receio, mas vai ficar onde? Fala onde ela quiser, ela vai escolher. Se ela quiser ir para qualquer país, ela vai. Não adianta a gente ficar nessa tensão de ficar pesquisando. E ela que faz tudo, ela que está correndo atrás.
Então eu apoio isso e eu tenho certeza que ela vai. Claro, o coração você fica ali, na onde ela está, mas eu confio muito nela. Ela tem 14 anos, mas ela tem um espírito tão evoluído que é capaz dela cuidar de mim. É capaz dela puxar minha orelha. É. Não ao contrário. E como E a que... gente, Pode falar, Té. a gente teve essa grata surpresa agora que, pela primeira vez, a Alexia está viajando longe. Tudo bem que ela está lá com a Thaísa, mas ela foi para 18 anos, 19, né? Não, ela está com 19, faz 20 agora. Mas assim, é a primeira vez que ela realmente viaja sozinha. Então ela andou em Berlim sozinha, andou em Paris sozinha, sabe? Uns negócios que... E a mãe aqui morrendo do coração. Eu falei, ô Simone, presta atenção. A menina, ela se vira. Então, e nossa, está sendo uma surpresa, assim, as notícias de viagem, como é que ela está se sobressaindo. Aí a mais velha fala assim, é a escola da Thaísa, né? Ela tem que tirar. Mas eu acho que é isso, viu, Claudinho? Tem que soltar mesmo. Aqui, o Nicolas também a gente soltou e... Eu já Enfim, falei eu para acho ela que tá tá querendo no ir para caminho São certo. Paulo ver as amigas, nós mudamos para Atibaia agora. Falei, ó, eu te levo na rodoviária, você pega o ônibus, vai. Chega lá, você pega um Uber, vai para casa da sua amiga, depois volta, eu te pego na rodoviária. Então eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eles precisam E a Paula aprender, né? aceitou? Já fica meio assim, mas A vai Paula ficar sozinha, aceitou? vai ficar sozinha no ônibus. Resumo da história, eu tive que ir de carro até São Paulo e buscar ela. Sobrou Tá para achando mim. bom demais, né? Aham. É. Falei, o quê? E a Paula ia deixar, assim, Mas a em próxima eu plena falei, pandemia? você vai de ônibus e volta de ônibus sozinha, não tem perigo. Tem essas, tem que deixar. Não, A gente, olha, gente, a gente desde pequeno, Cris, É, deixou, sabe? Vai dormir na casa do amiguinho. Aí, 3 horas da manhã ligou, a mãe ligou, ó, não vai ficar aqui não, ele tá chorando, quer ir para cá. Tudo bem, vai lá e busca. Mas se você não fizer esse movimento de ir soltando e deixando, e etc, etc, né? É diferente. no mínimo deixar aí no coração, né? No Então, mínimo, não deixar aí dá, no hoje, coração. hoje na modernidade, a gente teve o exemplo agora nessas férias, a mais nova, né, a Caterine, que tem a idade da tua, Claudinha, 14 anos, arrumou os amiguinhos lá da minha terra, né, engraçado, para pertencer, os gaúchos lá, né, aí, lá em Sapiranga, aí conversa 7 meses, quero ir, eu falei, não, peraí, essa história, a gente precisa ir lá conhecer a família, quem é, então, para nossa grata surpresa, uma família muito parecida com a nossa, então, já ficou determinado que está tranquilo, tanto de lá para cá, põe no avião, pega no avião, no ônibus não dá porque é muito distante, mas a hora que tiver promoção, né, as meninas já podem viajar sozinha, coloca, pega no aeroporto, passa fim de semana e volta. Então, isso já ficou mais tranquilo, né? Não é simplesmente ir ali no outro bairro e deixar lá e que a gente sabe que é as famílias de escola, né, ou de bairro. E tem que Agora, tomar muito cuidado, porque de cada 10 mulheres que vocês conhecem, este é o número, tá, gente? 5 foram abusadas de alguma forma, ou emocionalmente, ou realmente com uma tentativa de abuso sexual. E tudo aconteceu com pessoas conhecidas. Então, assim, é um alerta que eu faço. Tem que tomar muito cuidado onde que as meninas, principalmente, estão indo dormir. Na casa sim, da amiguinha, quem é o pai, quem é a mãe, quem é... Sabe? Tem que saber, tem que conhecer a família, porque não é simplesmente deixar ir. Não é é. simplesmente deixar ir. Você precisa ter muito cuidado. E esse cuidado de deixar ir para a vida. Onde a mãe sempre dá uma seguradinha, porque a mãe... Por que isso? Porque no útero da mãe acontece vida e morte, ela é que diz sim para a vida da criança, né? O pai deposita a vida no útero da mãe. Mas é a mãe que vai dizer sim ou não. Esse vive, esse não vive. Então, é uma coisa mais egoísta da mãe. Do pai, não, porque tá no sentir, tá na vida mesmo. Não, você vai para a vida, você tem que fazer. Por quê? Porque vocês, homens, estão fazendo isso. E se vocês não colocam os filhos na vida, as mulheres não voltam para vocês ficam eternamente esperando a mãe a serviço das crianças. Sim. E a esposa que não volta para vocês. Então, assim, quando eu falo que é um desafio a vida do homem, é um puta de um desafio.
Porque o homem passa a vida esperando. Às vezes tem mulheres que só vão sossegar quando os filhos todos se casam. Aí que ela talvez vai olhar para o marido. Aí começa a chegar neto. Ah, pelo amor de Deus. E o homem esperando. Eu sei, pode falar, eu sei que vocês esperaram um tempo. Né? Aquela história de Não, mas ajudar, de esperam. contribuir. Vocês esperam. É verdade. Né? Claudinho, fala aí um pouquinho. Isso é um momento, né? Principalmente Fiz vocês quando pensarem agora, hein? Fala, porque Claudinho, a mulher, a mãe, né? Ela é muito aquela que nem quer os filhos tudo debaixo da asinha dela, segurando, e às vezes ela não tem tempo para o relacionamento, né? Então é um alerta que eu falo aí para as mulheres, porque o homem ali está ali também quer atenção, né? Tem que ter atenção. E quando isso não Gente, acontece, acaba tendo a traição, acaba tendo outras coisas, porque não tem tempo, é, né? todo traído traiu primeiro. Então, às vezes, o que as mulheres não entendem, por exemplo, é que elas estão casadas com seus filhos, ignorando os homens. E aí começa a gerar problema para os filhos. Mas por quê? Porque a prioridade é o casal. A prioridade é o casal. Depois os filhos. Porque se não houvessem o amor do casal, os filhos não existiriam. Então a prioridade sempre tem que ser o casal. A prioridade sempre... Não é que a prioridade é o marido. A mulher está a serviço das crianças. O homem está junto. Hoje nós temos coisas mais modernas. O homem contribui, ajuda mais até dentro de casa também. Mas o homem é um homem. Ele tem que sair para buscar, para prover, para proteger, para servir a família, porque é a dignidade do homem isso. E a mulher, né? Tem que olhar para o homem. Tem que olhar. Porque se a mulher olha... Gente, olha, eu acho que eu já até falei uma vez isso para o Claudinho, se eu não me engano, quando a Laurinha não dava muito bem, para o Claudinho e para a Paulinha. Se a criança está com algum problema, chorando demais, com dor de barriga, etc. e tal, o ideal é que o casal vá para a cama, sente de índiozinho um em frente ao outro e só se olhem. A criança se acalma. Porque o casal vai buscar o amor original de onde essa criança foi produzida, de onde veio essa criança, e tudo se acalma. Tamanha força, agora não, fica os dois em cima, aí começa um a brigar com o outro, um falar mal do outro, porque você não me ajuda, porque aí vem o estresse, né? Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem nunca? Nossa. E na verdade é respirar e o casal precisa se olhar, o casal precisa se ver. Por quê? E onde é que consegue deixar os filhos irem? Sendo casal, sendo um homem normal, sendo uma mulher normal, sendo uma pessoa que não é super-herói, não é super-heroína, né? Onde as crianças possam vê-los não como super-heróis, mas é exatamente isso, como pessoas próximas, como pessoas que são normais, né? Porque, de repente, você está ali, né? Isso aconteceu outro dia, recentemente eu atendi isso. Um pai, eu atendendo uma criança, uma adolescente, que ela achava que ela não era boa o suficiente para o pai, porque ela não achava o lugar dela, porque meu pai não quer saber mais de mim, porque eu não sou boa, não sei o que eu faço. Simplesmente o pai estava cheio de problema no trabalho, a menina cresceu e ele já não dava mais tanta atenção como ela era quando filha única. Até porque vieram mais dois depois. Ela cresceu, já virou uma adolescente, mas aí eu já não sou boa o suficiente, eu não sei o que eu faço para agradar meu pai. Meu pai não gosta mais de mim, eu não... Olha o que surge. Mas em momento algum... Mas por quê? Porque tinha aquele super-herói. E não houve um olhar mais sereno, mais tranquilo desse pai, de falar, olha, eu estou passando por uns problemas, assim, mas eu te amo. O que você está precisando de atenção? Às vezes é 5 minutos. Precisa dar essa atenção. Né? Então, assim, a vida do pai não é brincadeira. A vida de um pai não é brincadeira, porque vocês estão cheios de problema, e é problema. Né? Problema com o cliente, problema com... É problema. Você pega meninas assim, né, Cris, e às vezes dá uma depressão profunda
quantas notícias a gente escuta de suicídio, né? É uma coisa, assim, nos últimos, antes da pandemia e na pandemia, no primeiro ano, assim, é uma coisa absurda lá no Goiás, me assustou demais, muito próximo, pessoas que a gente conhecia, filhos, adolescentes se matando, é uma coisa assim. E às vezes o problema estava muito parecido com o que você acabou de contar, porque o pai às vezes virou as costas para uma necessidade e nem percebeu, e quando olha esse problema dentro de casa, ele é gigante, né? Ele é gigante. Ele é uma coisa assim, É. é muito mais sério do que você pode imaginar. Deixa eu ver aqui o que a Paulinha está dizendo. Gente, vamos comentar que nós já estamos assim, com 50 minutos de live. E eu acho que é interessante vocês comentarem e fazerem alguma pergunta, algum questionamento para todos responderem. A Paulinha disse aqui o seguinte. Paulinha, boa noite. Beijo enorme para você. Aqui em casa, o Cláudio tem mais diálogo com as meninas do que eu. Isso é muito bom. Eu procuro sempre conversar, porque hoje, esse negócio dos jovens, né, que estão entrando em depressão, suicídio, às vezes está bem ao seu lado e você não percebe. Essas crianças que estão muito trancadas em quarto, você acha, tá tudo bem, tá dentro do quarto, tá dentro do quarto. Não pode. Você tem que sempre conversar, ir lá, tentar tirar, falar o que está acontecendo, vai tomar um sol, vai fazer alguma coisa, porque tem uma geração aí que os pais, devido à correria do dia a dia, muitos problemas, passa, fala um oi, pronto, acabou. Mas espera aí, o que está acontecendo dentro desse quarto, né? O que ela está acessando, o que ela está vendo no YouTube? Você falou uma coisa muito bacana, Claudinho. Deixa eu só antes falar aqui, olha, a Helena falou assim, muito legal participar desse papo com esses pais. Obrigada, Helena. Obrigado. Você falou uma coisa muito legal, porque uma geração antes, que é a geração Y, que agora está com 25 anos, 10 anos mais, são os caras que são os cabeças do TI, da rede, das redes sociais. E essa turma foi criada com babá. Sim. Então, eles chegam numa reunião de uma startup com o CEO com fone de ouvido. Aí o CEO, que tem 45, 50 anos, pega e fala, escuta, dá para você tirar o fone de ouvido? Não, quem que você pensa que você é para mandar tirar meu fone de ouvido? Cadê o pai dessa criança que deixou com a mãe até também, mas principalmente o pai? Porque o pai vai representar... Esse CEO provavelmente vai representar um pai, né? Mas cadê o pai e a mãe dessa criança que colocou esse povo em... Não, estavam na rua trabalhando e não deram qualidade de presença para essas crianças. Deixaram com a babá. Aí tá aí, tudo aí na indústria, no mercado. No mercado corporativo, né? Se achando. E eu não sei como é que estão as questões de drogas para esse povo, né? Porque droga é falta de pai. Quem não tem o pai alinhado no seu coração? Então, os filhos do Theo. Nenhum, nem bebida direito, né, Theo? Ninguém. A Thaísa bebia, mas em festa da Interbio lá dos coisa de universitário. Porque todo mundo faz, também, eles fazem também. Entendeu? Exatamente. Mas todo mundo saudável, todo mundo acompanhando o quê? O pai, atleta, saudável, né? Claudinho, nós ainda vamos descobrir, né, Claudinho? Então, aqui em casa eu ensino a Letícia a fazer caipirinha comigo. Não, mas escuta, a Laura vai ser da pá virada, gente. Ela é do samba, ela é da pá virada. A Laura é da pá virada. A Laura é da pá virada. Saímos na sexta, chegamos no sábado de manhã. A Laura, você não falou que ia chegar ontem? Por que você está chegando agora, 8 horas da manhã? Não, e aí você pôs ela no lugar dela, né? Eu falei pra ela, não, você não manda em mim não, garota. Ela vem dando multa, mas é um barato. É engraçado. Essa questão de bebida, você vê, a Alexia que tem 20 anos, não bebe. Nem o namorado dela lá, goiano, o João Pedro, também não bebe. Agora, a Caterine, que tem a idade da sua, Claudinho, ela passa mal de ver as pessoas bêbadas ou que estão bebendo. Ela sai fora do recinto, ou se ela está numa festa social, ela se retira ou pede para ir embora.
Não aguenta. Então, assim, é muito Já está no diferente. outro nível energético, Sim. né? Tá, Sim. é diferente da Thaísa que tem 30 hoje, diferente do que o Nicolas já foi, que tem 28, já era diferente da fase da Thaísa. Eu sei porque essa questão eu sempre fui muito presente. Então, graças a Deus, naquela oportunidade eu tinha uma casa muito grande, num condomínio em Goiânia, e todas as festas eu fazia na minha casa, na época dos últimos 3 anos das escolas da Thaís e do Nicolas, em casa. Então, assim, eu começava a assar churrasco 11 horas da manhã, terminava 1 hora da tarde, era uma infinidade mas eu controlava uma festa de 90, 100 moleques na minha casa, e foi muito diferente, uma da outra, né? Então, tipo assim, a da Thaísa, eles bebiam cerveja e a geração do Nicolas já foi na vodka. E a geração da Alexa, que eu inventei de fazer uma só e me arrependi, aí já deu problema. Já deu problema porque já houve mistura de tudo, e aí eu achei coisas em mochila que eles traziam dentro de casa, chamei segurança do condomínio, já isolei os moleques. Deu BO, deu BO. Não, deu um BO que, pra você ter ideia, teve um moleque que deu um BO lá, 2h30 da manhã, o pai veio dar injeção de glicose, ele falou assim, não, meu filho é assim, todo fim de semana eu tenho que buscar ele porque eu dou injeção. Eu falei, o seu filho? Ele falou, meu filho, é isso mesmo, ele é assim mesmo. Eu falei, beleza, então leva embora, porque aqui na minha casa não dá não, velho. Não, gente, é o fim. Theo, como é que foi entregar a mão da filhinha em casamento? Nossa, a Thaísa, assim, ela nos surpreende, né? Não, não estou falando da Thaís, estou falando como é que foi o papai Theo entregar. Ai, olha, linda! Tudo bom? Como é que foi o papai Theo entregar a filhinha querida, a primeira, em casamento? Cris, assim... Ele pediu a mão, foi tudo certinho? Pediu, foi tudo certinho. Nós estávamos na Alemanha, né, em 2019, lá na cidade de Bonn, onde ele morava, né? O Juan é colombiano e também fez mestrado, doutorado na Alemanha e conheceu a Thaísa no Carnaval de 2019. Enfim, aí virou um salseiro na vida dos dois. Só um detalhe, Cris, quando ela conheceu ele e ela viu Estrelinha, ela me ligou, eu estava numa feira no AMB, eu tive que sair do AMB para escutar o que ela estava chorando do outro lado, porque o namorado atual estava indo para a Alemanha para a feira. E ela não sabia o que fazer. Eu falei assim, manda o cara cancelar tudo. Mas aí a gente conversou bastante e ela me explicou quem era essa nova pessoa que tinha realmente aparecido na vida dela. E aí nós fomos para lá em setembro, outubro, eu e a Simone. E aí foi bem bacana, porque foi exatamente no dia que de manhã eu conheci lá a casa do meu bisavô, que eu achei a casa do meu bisavô, e foi muito bacana esse momento. E aí à noite, quando nós retornamos a Bonn, ele falou, eu fiz uma reserva num restaurante libanês, eu gostaria de hoje então retribuir um jantar a vocês. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos pro restaurante e eu não entendi nada, ele com uma mochilinha, né? Eu falei, o que esse cara vai levar uma mochilinha para jantar, né, cara? Puta que pariu. Esse colombiano deve estar com... Era café, cara, era café. Pois Aí veio comida e dali comida. E a Thaísa nervosa, né? Ela ia no banheiro a cada 10 minutos. E aí ele ia no banheiro. E a Simone, gente? Então, e a Simone do meu lado. Eu falei, Simone, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Bom, resumindo, aí de repente ele tirou uma caixinha de dentro da mochila. Uma caixa de madeira muito linda, e lá dentro tinha um muffin, um bolinho, porque a minha filha Thaísa não pode ficar sem comida, né? Então Taurina. Ela fica nervosa. E aí dentro desse muffin ele colocou as 2 alianças. Aí eu olhei para a Simone olhou para mim e falou, ele vai pedir ela em casamento? Não é possível esse negócio aqui. Aí ele realmente fez um discurso maravilhoso, né, elogiando a nossa filha, obviamente, e pedindo a mão dela em casamento.
que era a mulher ele tinha encontrado a mulher da vida dele. Aí lascou, né, Cris? Aí eu comecei a chorar que nem uma criança. Aí a Thaísa chorou, a Simone chorou, aí ele levantou e pediu para eu levantar e me deu um abraço gigantesco, como se fosse até meu filho. E, obviamente, nós concedemos, então, a mão da Thaísa, mas foi uma emoção muito grande. Eu vou ser muito sincero para você, né? Eu já te falei isso, que eu tenho uma grande amiga que é esotérica também, e inclusive ela quer te conhecer, que está na pandemia, ela não sabe. E quando meus filhos nasceram, eu fiz o mapa astral deles, né? Com essa pessoa, que é muito querida na família. E o mapa astral da Thaísa, eu vou te contar uma confidencialidade. Lá dizia a seguinte frase no momento: quando você for fazer 28 anos, você não vai estar no país onde você nasceu, e lá você vai encontrar a sua alma, a gente fala alma gêmea, né? Muito que bem, quando ela me ligou aquele dia lá na feira, e ela foi me contando tudo chorando, quando ela terminou, eu mandei ela respirar, eu falei assim: você lembra do seu mapa astral? Ela falou assim: desculpa, eu vou falar esse palavrão. Ela falou: puta que pariu, hein, pai? Você foi lembrar desse negócio? Eu falei: filha, então o momento chegou, né? Mas para nós, assim, foi uma surpresa muito emocionante, foi maravilhoso. Mas, assim, é que nem eu estou respirando agora, que no mesmo momento eu dei aquela respirada assim, tive que engolir, falei: puta merda, agora vai partir, né? Vai partir realmente para a vida. Mas foi maravilhoso, porque o Juan é um homem que realmente eu acredito que é um grande ser, que tem uma responsabilidade para com o planeta junto com a minha filha, que você sabe o que ela faz e sabe o que o Juan faz também. Eles têm um comprometimento, eu acho que com o planeta Terra muito grande, né? Graças a Deus. E vão ter um comprometimento muito grande com a família também. Que eles e vão dar seguimento à vida, né? Porque o Juan quer ter 8 filhos. Então, Deus abençoe, né? Que Deus abençoe. E ele falou 8, não pode ser 2, 8. Uhum. E aí eu falei assim: pô, será que dá para em algum filho você colocar o Theo no meio? Porque o meu pai é Hans Theo, eu sou Marcos Theo, o meu filho é Nicolas Theo. Será que aí nessa mulher aí, ele falou: o primeiro filho vai chamar homem, vai ser Julian Theo. Eu falei: beleza. Tá bom. Fechou. Ó, o Nicolas dizendo: Mas é top. Nicolas, deixa aí me fala, como é que você olha para o seu pai? Deixa um recado aí, fala alguma coisa pra gente. O Nicolas já que o Juan é top, e o papai, o que é? O Nicolas é mais uma preciosidade do zóio azul. E sem palavras, né, para esse menino. Então, me surpreende. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm filhos muito bem encaminhados. E claro que a diferença desses filhos, a mãe é a personalidade, a mãe é o caráter, mas vocês estão colocando esses filhos na vida com força, né? Tem que dar uma segurada aí nas mulheres, mas a forma como vocês estão colocando, olhando para essas esposas, olhando para a personalidade de cada filho, vocês estão fazendo um grande trabalho como pai, né? E aqui quem é o João Alcântara? João nem é gente, é anjo. Nossa Senhora! O genro tá os dois, é engraçado que eles se adoram muito, né? O João Pedro, que é o namorado da Alexia, já conheceu o Juan, eles se dão muito bem, né? Então... Olha, o Nicolas aqui, meu pai é aquela pessoa que nos inspira a cada dia e a cada luta ser alguém melhor. Olha, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. É um presente do Dia dos Pais. Mas acho que vocês dois são um presente para todos nós. E para o coração dos papais
que estão por aí, né? Que eu sei que dentro do dia a dia, principalmente aqueles papais que estão separados das suas esposas, do seu primeiro sistema, né? Ó, te amo, pai. Também. Principalmente esses papais que estão separados do primeiro sistema, eu acho que tem muita coisa que a mulher não deixa. A mulher afasta. A mulher, né, Claudinho? É verdade. A mulher que dá uma... Fala, pode falar. Todo esse relacionamento, separação, para o filho, todo mundo tem que pensar como um todo, porque eles sofrem demais, né? Então, e a mulher é aquela, né? Ou ela declara guerra ou declara paz. Então, não que ela seja responsável pelos problemas, mas ela pode solucionar de uma maneira muito melhor e não atropelando as coisas, com brigas, essas coisas que eu vejo, infelizmente, ainda acontece em alguns relacionamentos, fazendo Pior, uma né? guerra na cabeça Brigas que diminuem o homem para os filhos. Sim. Esse é o pior, né? Diminuem o pai para os filhos. Tem um monte de comentário aqui, eu já vou chegar lá. Diminuem o pai para os filhos. Eu acho que isso é o pior. Né? Porque, principalmente as mães de menino, o que elas estão fazendo? Elas estão diminuindo o pai. Elas estão diminuindo o filho. Porque este menino só vai aprender a ser um homem com o pai. Então, ela afasta, né? E vira aqueles filhos da mãe. Filho da mãe, né? E é bem complexo isso. Aí a Paula falou assim, fala, Cris, das filhas, espera aí, como é que é? Das mulheres que buscam homens parecidos com os pais na vida. Filhas, mulheres que tendem a buscar homens que se pareçam com seus pais. Bom, isso aqui, gente, Freud explica, né? E como eu havia dito, não existe nenhum homem que vá te amar mais do que seu pai. Né? Não existe, para as meninas principalmente, não vai ter. Então, dependendo da falta, né? Essas pessoas que a Paulinha está falando são as que brigaram com os pais, ou que as mães afastaram do pai, que ficou distante do pai, que o pai faltou. Então aí essas meninas vão buscar homens que são exatamente o que é o pai. Então, se o pai era um pulador de cerca, ela vai lá e busca um cara que é pulador de cerca. Se o pai era, enfim, não importa. Tanto, olha os exemplos das filhas do Theo. Foram buscar pessoas completamente diferentes. Porque o amor de pai, o homem, né, a referência masculina que elas têm é de moral, é de caráter, é de sabedoria, né? Não teve nada que as separou do pai. Então, elas podem ir buscar uma outra pessoa. Né? O Claudinho também não tem nada que as separem do pai. A Paulinha mesmo falou, o Claudinho fala mais com elas do que eu. Eu pareço muito com o pai da Paula. O pai da Paula ia ser padre, eu sou um cara sossegado. Pastor! Gostava de uma bebidinha. Eu pareço muito. Um beijo, amor. Você tá aí escutando. Paulo, eu te amo. Um beijão, viu? Obrigado por ser mulher e ter essas filhas lindas. Mas é isso, porque ela não afasta, né? A mulher que não afasta o homem dos filhos, essa menina nunca vai ser uma filhinha do papai. Nunca! Agora, as filhinhas do papai vão estar principalmente na falta do papai, não na farta. Né? Porque do papai vem muita fartura, vem a vida, vem muitas coisas boas do papai. Né? A abundância, uma fartura, que é algo que é demais. Que é muito que vem do pai. Não importa quem seja esse pai, não importa se esse pai é fartura, porque a nossa vida veio dali. Vai virar mesmo essas mulheres que ficam caçando, né? Freud explica. Exatamente. Freud explica. Gente, alguma pergunta a mais?
Vamos começar assim a terminar, já estamos 60 minutos dessa live. Eu quero agradecer muito, muito, mas queria que você deixasse uma mensagem final, Claudinho, Cris, do geral, assim, de claro. tudo, das tuas filhas, o que é ser pai mesmo, né? Que é, como que é esse movimento? Mas assim, traz essa emoção masculina para a gente apreciar. Só não chora, hein, Claudinho? Na verdade, eu aprendi muito porque é no caos que realmente a gente evolui, né? E eu precisei passar por esse caos, um caos de separação, um caos de doença com a Paula, um caos de N caos que aconteceu no nosso relacionamento para a gente chegar no momento que nós estamos hoje. Então, eu queria agradecer, assim, principalmente a Paula, né, por ter confiado tanto e ter acreditado nesse relacionamento. Você, Cris, porque tantas coisas que a gente aprendeu com a sistêmica, né? Várias constelações, aí se colocar, acho que já foi mais de 20, com certeza. Que exagero, vai. Já foi umas 15, Exagerado. pode ter certeza, com cavalo, tem um monte de constelações. E eu me tornei um pai muito melhor depois que eu conheci a sistêmica, né? Entendendo como que funciona esse movimento, não repetindo como meu pai foi, entendendo o quanto ele foi importante na minha vida, mesmo ausente. Então, para mim, eu só tenho que agradecer. E essa dádiva, né, de ser pai de 2 meninas, agora como o Theo, né, 14 anos, a outra com 7, eu quero que elas vão para a vida mesmo, que elas cresçam, que elas tenham a família delas também. Então, eu tenho certeza disso. Eu também fiz um mapa astral e lá deu, né, que a Letícia, ela vai, mora fora, mas depois ela volta, mas a Laura vai também, mas fica, então é muito interessante isso. Como pai, eu dou essa dica, vocês precisam conhecer mais a sistêmica e fazer um mapa astral da sua família, que você vai ver que tudo acontece. E até, vamos aproveitar essa dica aqui do mapa astral. Gente, a profissão do filho está na 10ª casa. Sim. Você tem dica ali para onde. Então, fica aquela confusão, não sei o que eu quero isso, eu quero aquilo. Na 10ª casa, você tem dicas. Então, faça um mapa. Faça um mapa porque vai te ajudar a entender o seu filho melhor. Né? Senão, você fica na falta, né? E vai se afundar no trabalho, vai ficar mal-humorado, vai chegar mal-humorado em casa, vai criar situações, porque o mau humor, o que é o mau humor? A pessoa se fecha para ninguém vir encher o saco. Isso é verdade. Você já teve um dia que você teve aqui, ó. Aí você se fecha, tá de mau humor. Não fala pro papai que tá um mau humor. E não é, você tem que chegar em casa e dar a atenção que você pode dar com qualidade, que seja meia hora, mas que seja com qualidade. Né? E finalizando, eu queria dar o parabéns para o Theo também, esse pai excelente, eu me espelho muito no Theo, que é como ele conduz a família dele, então só tenho a agradecer aí pelo convite e pelo esse bate-papo, que para mim foi muito produtivo, maravilhoso, é sempre bom estar com vocês. Obrigada, Claudinho. Obrigado e você, Theo? Bom, Claudinho, igualmente. Parabéns aí para você, obrigado pelos elogios. Cris, bom, lógico que depois de ter te conhecido e ter entrado na sistêmica, as coisas mudaram bastante nesses últimos 5 anos, né? A Laurinha, oi, pai. Lá da casa. Participativa. Mas, assim, o recado que realmente eu possa deixar lógico que em primeiro lugar dizer o tanto que eu amo a Simone e por ter me dado essas 4 preciosidades, né, que hoje a vida segue para todos os lados com eles. Um amor infinito aos 4 filhos que eu tenho, né, a Thaísa, na ordem, né, Cris? Tem que ter essa ordem. E não deixa de ser de outra forma, né? Thaísa, Nicolas, Theo, Alexa e Caterine, né? Realmente você tem toda a razão que para elas com certeza não é um amor infinito, né? Para o Nicolas também, mas o amor do Nicolas é a mãe, né? Então
a gente, o zóio azul é um outro amor, né? É um outro Mas amor, mas é eu onde tenho, ele se espelha em você, claro. sim, mas eu tenho uma felicidade muito grande por dentro pela família que eu constituí e consigo administrar e estar presente sempre no que é possível, né? E dando bons exemplos no que é que o pai tem que fazer, né, Cris? Então, eu acho que isso, para mim, supera qualquer coisa, né? E os meus momentos de baixa estima, de baixo volume de trabalho, de falta de grana, e nesses 30 e poucos anos, não teve pessoa mais parceira e mais guerreira do que a Simone do meu lado, né? Então, assim, meus filhos também, principalmente a Thaís e o Nicolas, que compreenderam os momentos que nós tivemos, né? A Alexia também acabou compreendendo ali nos seus 15 anos, e a Caterine hoje já tem uma consciência de tudo. Então, assim, eu tenho uma gratidão gigantesca com que o alto me proporcionou, né, nessa vida, e sou muito grato pelo meu pai e pela minha mãe, né, por terem me dado essa vida nesta encarnação, que foi uma coisa que está sendo maravilhosa, e espero levar aí mais algumas décadas para frente, né? Com certeza, com Agora, certeza. antes de finalizar e te agradecer esse convite, eu acho que realmente os pais têm que ter a consciência da sua responsabilidade, né, Cris, de quando geram uma vida, né, quando fazem um sistema, né, essa responsabilidade para com esse ser que nasce, O ele pai não é é tão gigante. importante, gente, o pai é tão importante, para vocês terem uma ideia, o Bert dizia o seguinte, que o ideal para o ser humano, e existem tribos zulus que fazem dessa forma, por isso ele olhou para isso e ele comparou essas coisas. 17 Sim. anos observando aldeias, né? Tribos. Ele dizia que o ideal é a criança nascer, ser amamentada e depois a mãe entregar para o pai. Entrega para o pai. Acabou. Mas não, né? A mãe tá ali, tá nutrindo, tá falando, e não deixa o pai chegar perto, e aí você não sabe de nada. Então, assim, é muito importante. Então, eu quero deixar aqui um recado, né? Para quem o papai já foi. O papai está vivo dentro de você. Para quem nunca conheceu o papai biológico, o seu pai é esse biológico e é o pai certo para você, é o pai que te deu a vida. E quanto mais a pessoa negar, né, mais ela terá problemas na vida e se parecerá mais e mais com o pai biológico. O pai, ele é tão importante que somente quando estamos alinhados com os nossos pais, com o nosso papai, é que é possível a vida melhorar. É que é possível a gente crescer na carreira. É que é possível a gente seguir com a criatividade e inúmeras outras coisas. A força vem apenas quando olhamos e estamos alinhados com o nosso papai. É isso Então, aí. olha, né? Então a gente tem esse desafio, mas e o meu pai que já morreu? O Claudinho sabe o quanto nós tivemos que alinhar isso, né, Claudinho, dentro de Sim, com você, né? certeza. Resgatar, Alinhar, né? resgatar. Deixar metade, metade, né? Nem mais nem menos, né? Com a mãe, Não, né? e afastar aquelas crenças, aquelas falas todas que vieram quando você ouviu desde adolescente, né? Então, eu acho que essa live eu queria principalmente para passar essa mensagem. O quanto é importante, se vocês entrarem lá no Stories ainda e no próprio Instagram, no Feliz Dia dos Pais, eu coloquei as principais frases do que significa o pai na vida de um ser humano, para que interiorize isso dentro do coração de cada um, para que as suas vidas fiquem prósperas, abundantes. Se a mãe é o dinheiro, o pai, ele é o banco. Eu sempre falei isso. É.
A mãe é só caixa eletrônica. A Paulinha está dizendo aqui, depois que alinhei meu pai, minha vida mudou. Sim, ela queria, inclusive, que o Claudinho fosse o pai dela, né? Sim, Claudinho. É, Né? e no fundo é nós que escolhemos, né, o pai, né, a nossa família, né? Então eu sou muito grato pela Letícia e a Laura ter me escolhido como pai nessa missão aqui, nessa vida, né? Exatamente. Gente, então É muito isso aí. obrigada. Olha, Imagina. uma live quase de 1h30. Eu vou subir no Instagram, mas depois vou também colocar Boa noite. olha lá, olha o grude. Tô Olha o dando boa grude. noite, que já tô na hora porque amanhã tem aula cedo. Eu falei pra ela, eu tô indo dormir já. Caterine já mas- está lá em cima. dormindo. Vou colocar também no Instagram, no YouTube, quem quiser acompanhar. E muito, muito, muito obrigada, gente. Imagina. Muito Quando obrigada precisar, Obrigado a você. por a gente por essa tá. oportunidade, né? E para você que está nos assistindo, se você curtiu, deixa seu comentário, deixa seu like, enfim, curta, compartilhe. E muito, Aí. muito, muito obrigada. Gente, um bom Um beijo. final de Dia dos Pais para vocês. Pra você Obrigada, também, Theo. Cris. Obrigada, Beijo. Claudinho. Obrigado, Obrigada, Claudinho. Obrigado, Paula. Abraço. Theo. Tchau. Tchau, Até querido. mais. Boa Saudades, hein, semana pra Claudinho? vocês. Apareça. Vamos marcar. Logo eu tô em São Tá Paulo. bom. Beijão, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.